Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a pastora Aurilene. Eu sou desse canal abençoado, Minha Vida de Pastora. A vida de pastora, eu gravo um pouquinho para vocês da mensagem. Hoje aqui na igreja é domingo e eu estou aqui trazendo a palavra de Deus o dia todo aqui para as pessoas que querem ouvir a mensagem de Deus, tá bom? Todo aquele que quer a presença de Deus é só vir buscar, que eu estou aqui me unindo na fé em nome de Jesus. E você que está aí nesse canal, você pode se inscrever. Se você gosta desse conteúdo, o conteúdo da palavra de Deus, é só você se inscrever aí no canal e você vai poder sempre participar e ouvir uma mensagem de Deus. E não tem coisa melhor para uma pessoa do que escutar a voz de Deus, de escutar a palavra do Senhor. E olha, eu não sei, às vezes esse canal são para todos, né? Para quem é da igreja, quem não é, quem quer uma palavra de Deus, né? E eu sei que aqui nesse canal tem muitas pessoas abençoadas, pessoas que gostam do evangelho, gostam da palavra, e tem pessoas também que estão sofrendo, pessoas que estão em busca de um milagre, de interceder por alguém, e você pode contar comigo, tá bom? Se você não tiver problema para você, você pode deixar o nome aí para eu orar por você, que eu oro, coloco nas minhas orações, tá bom? É um canal falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus, e Deus me levantou como intercessora, como alguém para orar, para clamar pela vida das pessoas. Eu sou pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu estou aqui em Paraisópolis, orando pelas pessoas, clamando pelas pessoas que vêm até a igreja, as pessoas que deixam o caderno de oração, o nome no caderno de oração. E eu tô aqui para deixar uma mensagem para vocês hoje, uma mensagem de Deus muito abençoada. E quando a gente tem a palavra de Deus, a gente tem tudo, né? Quando a pessoa tem as coisas de Deus, ela tem tudo. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que tem o desejo de andar com Deus, de servir a Deus, de ter a presença de Deus na sua vida, o que eu preciso fazer, pastora? Só aceitar Jesus na sua vida. Ir para a igreja é a consequência, né? Porque você, para aprender sobre ler, escrever, fazer o alfabeto, escrever o seu nome, você precisou ir para a escola. Do mesmo jeito, é a igreja. Você precisa ir à igreja para quê? Para você ouvir a palavra, para você ouvir a palavra. É o que está escrito aqui, ó, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, não sei se você sabe, mas o Tiago ele era irmão de Jesus. Irmão de Jesus, filho de José e Maria, tá bom? E o Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 Deixa eu só mostrar para você aqui. Tiago, capítulo 1, 5, versículo 5 diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, a sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria que nós adquirimos nessa terra. São sabedorias opostas, você entende? Porque a sabedoria que vem de Deus nos ajuda a discernir sobre todas as coisas, discernir sobre o céu, discernir sobre as coisas boas, as coisas ruins, a gente entender mais de Deus, ver onde Deus está trabalhando, mesmo nesse mundo terreno, você poder ver o agir de Deus. Você fala, eu sei que é Deus que está operando aqui, eu sei que é Deus que está agindo aqui. Você tem que saber que a sabedoria que vem de Deus, ela é diferenciada. Algumas pessoas vão olhar para você, quando você está agindo com sabedoria de Deus, vão falar assim, mas por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa forma? Não, eu não aguentaria, eu não levaria desaforo para casa, eu não faria isso, não, eu faria diferente. Muitas pessoas vão fazer isso. Só quando você está na direção de Deus, você sabe onde você está, para onde você vai. Você consegue ter um entendimento diferente das outras pessoas. Você tem uma visão diferenciada das pessoas. Muitas pessoas, elas acham que ser sábio é ser entendido das coisas, mas nem todo mundo que tem entendimento tem sabedoria. Porque uma coisa é diferente da outra, no sentido quando eu estou falando para você das coisas de Deus. Então, a Bíblia está falando que se tem alguém aqui entre nós que precisa de sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus. É o Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele diz, peça para Deus. Quando você pede sabedoria para Deus, a Bíblia diz que ele dá para você, ó, o que está falando aqui, ó, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e se lhe é dada. Então, quando você pede sabedoria a Deus,
você está pedindo para que ele te ajude, para que ele abra seu entendimento, para que ele abra sua visão. E quantas coisas que você já viu acontecendo, você fala assim, olha, isso aqui tem a mão de Deus, hein? Ah, isso aqui, ó, isso aqui não é coisa de Deus, não. Isso aqui, ó, isso aqui eu sei que é de Deus. Eu tô vendo que é Deus que está aqui. Você sente no ambiente, você percebe que as coisas estão num fluxo que é de Deus. Existe também o que Deus te dá saber para você entender ou para você agir numa situação que você está vendo que tem obra do maligno ali. E Deus vai te mostrando, você vai vendo. E Deus vai te dando sabedoria para lidar. Claro, segundo a sua palavra, com o entendimento da sua palavra. E a Bíblia diz no versículo 6, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que liberavelmente Deus te dá, ou seja, Deus não vai te cobrar para isso, tá bom? Eu vejo muitas pessoas falando assim, porque para ir para o céu tem que devolver o dízimo. Não, a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia não fala isso. Mas aquela pessoa que ela tá na igreja, que ela ama a obra de Deus, ela tem prazer em ajudar, em que sentido? Para que a gente possa ter os aluguéis da igreja pagos, para a gente conseguir evangelizar o mundo. E antes de você fazer qualquer crítica a qualquer igreja, eu não tô falando da igreja, eu tô falando de qualquer igreja, você tem que ver o trabalho que aquela igreja faz. Tem coisas que a igreja não divulga, né? A igreja não tem o hábito de ficar divulgando. Mas assim, é fim dos tempos. Você tem que saber que no fim dos tempos vão aparecer várias coisas, né? Então vai ter escândalos. E às vezes o escândalo, às vezes está vindo da própria pessoa que está criticando. Então nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que é lícito, vai vir os escândalos, vai acontecer. Mas ai pelo aqueles de quem vão vir os escândalos. Então, deixa que Deus resolve essas coisas, tá bom? Eu não quero entrar nesse debate com vocês, mas eu quero trazer a palavra, porque a palavra é que traz vida, a palavra é que liberta, a palavra é que salva, a palavra é que ajuda o ser humano. É a palavra de Deus que me ajuda a alcançar o céu, porque sem Deus nós nada podemos fazer. O próprio Senhor Jesus disse isso. E no versículo 6 diz, peça, porém, com fé. Então, quando você pede sabedoria a Deus para lidar com o filho, para lidar com o marido, para lidar com a situação, com o trabalho, ou às vezes você está pedindo a Deus direção para você abrir sua própria firma, ou não sei, o seu escritório, o seu consultório, você precisa de sabedoria a Deus. E quando você pede, você não pode duvidar, você tem que ter a certeza que Deus está te ajudando. Se você duvidar, a Bíblia diz que você é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para o outro. Quer dizer, não vai chegar a lugar nenhum. Se você quer chegar a algum lugar, se você quer alcançar algo, primeiro você precisa ter sabedoria que vem de Deus. Não estou falando que você não pode estudar, é importante você estudar. É importante você se formar naquela área que você deseja, você fazer um curso, você se preparar para o futuro. É muito importante. Mas o mais importante é você ter sabedoria que vem de Deus. Quando você tem a sabedoria de Deus, ela é diferenciada. E a Bíblia diz o seguinte aqui, olha o que está escrito aqui. Diz assim, e não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmãos, tudo você alcança pela fé. Isso que o Martinho Lutero, ele descobriu lendo a Bíblia. Ele disse, olha, a salvação é pela fé. E é isso que você tem que entender. A salvação é pela fé. Mas entenda isso, tem gente que acha que vai para o céu no pecado. Não tem como. Porque o céu é lugar do santo, não do pecado. Pecado não é no céu. Então, mas todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores. Mas nós não podemos viver pecando. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele não vive pecando. Está escrito em Pedro. Não vai viver pecando. Então, se você vive pecando, ainda precisa nascer de novo, precisa se converter, precisa se voltar para Deus, falar, Senhor, me ajuda. E assumir, falar, Senhor, sem o Senhor não sou nada. Sem o Senhor não sou nada. Sinceramente, eu sou barro, sou pó e cinza. Eu não consigo, eu não sou nada se o Senhor não for comigo. Mas Deus, a Bíblia diz assim, igual ele falou para Abraão. Ele disse, Abraão, você ante minha presença e ser perfeito. Quer dizer, o que vai te ajudar e o que vai me ajudar a ser perfeito é andar na presença de Deus. Não tem como. Fora da presença de Deus. E sabedoria do alto você só vai ter se você pedir a Deus. Porque Ele é o dono dessa sabedoria. Ele é, né, desde o princípio, como diz em João capítulo 1. Ele é o verbo. Então, assim, e ele está desde o princípio, tá bom? Então, coloca isso no seu coração. Você precisa de sabedoria que vem de Deus para lidar com seu filho, para lidar com os problemas. Você precisa da ajuda de Deus, assim como eu também preciso, tá bom? Então, hoje, eu estou aqui na igreja trazendo a palavra de Deus para as pessoas, mas eu queria que você recebesse essa palavra aqui, tá bom? Você que às vezes nem está aqui por perto, você talvez esteja em outro estado, em outro país,
mas que você seja alcançado pelo poder de Deus, tá bom? Seja determinado, seja determinada. Se você quer algo para sua vida, você quer uma bênção para sua vida, quer uma conversão para sua família, uma cura, você tem que estar firme na presença de Deus. Tem que se firmar, tem que se firmar. Não deixa o inimigo enganar você não, tá bom? Lutas todo mundo tem, mas não é todos que buscam a solução em Deus. Busque em Deus. Às vezes você está se sentindo depressivo, está se sentindo abandonado, às vezes com muitas pessoas à sua volta. Você se sente sozinho, mas Deus é maior na sua vida, tá bom? Então, fica aqui o meu beijo para todos vocês, tá bom? Eu vou fazer uma oração, vou pedir para Deus ele visitar você onde você está. Mas se inscreva nesse canal, compartilhe as mensagens, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus vai me usar e através desses vídeos muitas pessoas serão alcançadas. E eu quero saber dessas almas lá no céu, quando o Senhor Jesus ele me chamar e ele falar, olha, essa alma foi por causa daquele vídeo que você fez, tá bom? O meu interesse é almas, tá bom? Eu quero ganhar almas para Jesus. E se você é essa alma que está voltando agora para Jesus, talvez você estava desviada da presença de Deus, desviada da presença de Deus, está recebendo esse vídeo, que Deus ele possa te visitar e volte hoje mesmo para a igreja. Voltando para a igreja, procura o pastor, fala, pastor, eu quero voltar para Jesus, faça a oração comigo, tá bom? Eu vou orar por você agora. Feche seus olhos onde você está, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, orar por esse homem, orar por essa mulher, orar por essa pessoa, Deus, que está condenada pelo médico, diz que essa pessoa vai morrer com câncer, vai morrer com aquela doença, mas eu digo em nome de Jesus Cristo, doença, vai embora dessa pessoa, doença, saia desse corpo agora. Em nome de Jesus eu te repreendo, você não vai continuar agindo no sangue dessa pessoa, não vai continuar agindo no pâncreas dessa pessoa, nos rins, não vai continuar agindo no estômago dessa pessoa, nos intestinos, no ânus, vai embora agora, em nome de Jesus. Onde você estiver trabalhando nessa vida, eu digo, saia em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor, derrama da tua unção sobre essa família, sobre esse lar, que a presença de Deus seja sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Se você aceitou Jesus, confesse Ele como seu único, suficiente Salvador. Jesus é o único que pode nos levar até Deus. Ele é o caminho. E quem garante isso é a palavra dele. Isso aqui é a minha Bíblia. É a palavra dele, tá bom? Ele que me garante, ele que te garante que você vai para o céu, tá bom? Pela palavra. Diz que você tem que aceitar o Senhor como seu único, suficiente Salvador, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja tocado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo.